Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 19 de março de 2025, sem ter muita noção ou sem ter muita ideia de como que a minha voz vai soar hoje para vocês, porque eu resolvi acionar um recurso aqui do microfone, na verdade do aplicativo que controla o microfone aqui no celular, e ele tinha uns recursos ali de aprimoramento. Então eu não sei se minha voz vai ficar melhor, eu não tenho a menor ideia, vai ser um teste. Eu deveria ter feito esse teste antes, bom, mas o radinho é sempre esse improviso, então eu espero que fique melhor. Caso não, eu volto a gravar como eu sempre gravava, flat, sem nenhum tipo de intervenção. O que eu tenho para comentar hoje no Radinho com vocês é uma coisa um pouco tortuosa, porque eu não imaginei que eu fosse chegar nesse assunto por vias tão diferentes. Eu estava ouvindo o The Rest is History e dessa vez eles resolveram fazer uma série épica de episódios sobre algo que é épico para os ingleses, pelo menos, ou talvez ali para o norte da França, que é 1066. 1066 é quando a Inglaterra é invadida pelos normandos ou pelos franceses, depende aí do seu gosto. Eu não sabia muito dessa história, porque toda vez que eu ia ver era uma coisa complicadíssima, e é complicadíssima mesmo. A Inglaterra foi invadida aqui e ali inúmeras vezes, o que acaba tendo, pensando bem, tem um aspecto interessante, que acaba tornando a língua inglesa especialmente rica, porque ela é uma língua que foi afetada ou foi influenciada pelos vikings, que acabaram participando de uma maneira um pouco violenta da história da Inglaterra, também pelos franceses que dominaram ali a Inglaterra por alguns séculos. Então, uma boa maneira de você entender um pouco por que o inglês tem tantas palavras vindas de tantas línguas é pela própria história, que é um pouco turbulenta e um pouco violenta. Mas eu vou compartilhar algumas coisas que eu aprendi, que eu não sabia, não tinha tanta clareza. Acontece o seguinte, vamos voltar mais ou menos para o ano 1000, para o final ali do século X, começo do século XI, vamos voltar 1000 e tantos anos para trás. Eu não tinha ideia, mas naquela época a Inglaterra, comparada com o que estava acontecendo na Europa, estava indo muito bem. Ela tinha ali um rei, ela tinha uma moeda única ao longo do país todo, tinha um sistema de taxas, a Inglaterra estava enriquecendo, era ali, um país super avançado comparado com a quizomba que estava acontecendo para tudo quanto é lado. Certo, e isso começa obviamente a chamar a atenção dos povos vizinhos, e sobretudo povos que, isso aliás é uma questão muito interessante, os vikings. Viking não é exatamente um povo, você tinha várias tribos, viking, a palavra viking, se eu não me engano, é uma palavra usada para o modo de vida daqueles povos nórdicos, um modo que é baseado no saque, no saque, na pilhagem, é uma coisa espetacular. Mas o que acontece é que a Inglaterra tem um território bastante grande, é uma ilha, ela começa a ser de volta e meia atacada por vikings que estão atrás da riqueza, alguns desses povos nórdicos começam a se estabelecer ali no território, alguns ficam ali quietinhos e vão fazendo parte da população, os vikings também começam a se interessar pelo norte da França, então uma região ali, uma época ali em que os vikings estão aprontando a torto e a direito. No norte da França, no que hoje a gente chama de Normandia, aliás, eu espero que vocês tenham a chance de conhecer também, vão lá visitar o Monte Saint-Michel, etc. e tal, mas a Normandia chama Normandia porque é a terra dos homens do norte, Normandia, porque aquela região ali foi, digamos, povoada de uma maneira não muito sutil, não muito pacífica, por povos nórdicos. Ali você tinha, não existia a França propriamente dita, não tinha ainda uma grande unidade política, territorial nem nada, mas já tinha presença ali, já tinha cidades, já tinha igrejas, já tinha catedrais, sei lá o que, na catedral acho que ainda não, mas tinha igrejas, tinha mosteiros, tinha abadias, tinha tudo naquela região ali do que hoje é a França, e aí o que acontece, os povos nórdicos começam a sistematicamente atacar, botar fogo em tudo, roubar absolutamente tudo, estuprar todo mundo, começam a eventualmente se estabelecer por ali,
os vizinhos ali ficam desesperados, falam, vamos fazer o seguinte, olha, a gente não quer mais brigar com vocês, vamos fazer, a gente dá, vocês querem essa parte, já que vocês arrasaram tudo mesmo, já botaram tudo a perder, vamos fazer o seguinte, vocês querem essa parte para vocês, a gente cede essa parte para vocês, desde que o líder de vocês se cristianize, ele se batize, ele seja um cristão. Por que não? Aí o cara vira um cristão e pronto, e ali ele vai ocupando ao longo do século, um pouquinho no ano 900 e bolinha, etc e tal, eles vão colonizando aquela região ali com povos nórdicos, vai se tornar Normandia, não é? E aí o que é interessante dessa confusão toda, bom, isso começa a explicar um pouco o que eu não entendia, né? Os povos nórdicos vão meio incomodando cada vez mais a Inglaterra, que é muito rica, eles vão se assentando ali no norte da França e eles vão se cristianizando devagarinho, né? Tanto que os vikings, eles praticamente desaparecem, não porque eles tenham morrido subitamente, mas é porque eles se cristianizam, né? Eles eram um povo, do ponto de vista cristão, um povo pagão, porque afinal eles veneravam, sei lá, Odin, o Thor, acreditavam que os guerreiros imortais iam para Valhalla, sei lá o que, um povo bastante guerreiro, né? A partir de um certo ponto eles se cristianizam, mas aqui, aí eu estou contando aqui do caminho bastante tortuoso. Por que eles se cristianizam? Sei lá, eles resolveram oferecer a outra face, né? Eles estão achando que o amor, o perdão... Não. Tanto é que mesmo depois de se cristianizar, eles continuam violentíssimos. Tanto é que, voltando lá para a Inglaterra, um dos reis da Inglaterra estava chegando perto ali o ano 1000, né? O ano 1000, para quem era cristão, né, você tinha algumas expectativas ali que talvez tivesse a segunda vinda de Cristo, seria o fim do mundo, né, seria o apocalipse, né, daí que vem essa questão milenarista. Então, um do rei ali meio inspirado por um texto bíblico em que você tinha que tirar as ervas daninhas, etc e tal, ele olha para a Inglaterra e fala, putz, esses vikings estão me incomodando tanto aqui, sabe por que eles estão me incomodando? Porque esses povos nórdicos que estão vivendo aqui, que estão dizendo que são bonzinhos, isso é tudo gente que está colaborando, eles são quinta coluna, eles são colaboração, eles são a erva daninha que a Bíblia fala, né? Então, se eu quero me preparar para a segunda vinda de Cristo, eu tenho que me livrar da erva daninha. Aí esse rei resolve fazer o quê? Ele espalha ali os comandos, a Inglaterra já tinha uma rede de governo bastante eficiente. No dia X a gente mata todo mundo, né? E eles fazem uma chacina horrorosa, né? Um pogrom, vamos chamar assim, né? Dos povos nórdicos, achando que, ótimo, agora a Inglaterra está preparada, está limpinha, fiz uma limpeza étnica, e achando que os vikings não iam ter como fazer frente a isso, eles não iam conseguir se vingar de uma maneira boa. O que esse rei inglês, Ethelred, alguma coisa dessas, não sabia, e essa talvez tenha sido a pior decisão política de toda a história da Inglaterra, é que esses vikings, que antes eram tribos soltas, né, sem muita estrutura, vivendo de pilhagem e tal, coisas estavam acontecendo no reino da Dinamarca, né? Se você está me ouvindo num foninho Bluetooth, o nome Bluetooth é uma homenagem a um rei, né, ali dos povos nórdicos, que resolve unificar. Ele acho que chamava Harold Bluetooth, não sei se ele tinha o dente azul propriamente dito, ele consegue unificar várias dessas tribos guerreiras, inclusive em torno do cristianismo. Esse Harold Bluetooth já era cristão, né, ele está unificando aquela história toda. Então, de uma hora para outra, esses povos nórdicos eles estão se organizando mais, né, eles estão se cristianizando, estão ficando um pouco mais estruturados. E quando ele faz essa provocação de matar tudo quanto é povo nórdico que estava morando na Inglaterra, ele não tem ideia da reação que vem na sequência, né? A reação que vem é simplesmente, eu acho que é o filho do Bluetooth, é uma confusão danada, eu estou no meio dessa história agora, né? Mas o cara faz um ataque que praticamente deixa a Inglaterra de joelhos. Então, toda uma parte muito movimentada do ano 1000 aí, né? Não é uma época boa para se viver, se você está achando ruim que o Trump e o Elon Musk estão aprontando muito, né? Imagina esse rei inglês e o Bluetooth, seja lá mais quem for, e a Normandia, é um período bastante confuso, mas o que é interessante aqui para mim é a história do cristianismo. De novo, eu nunca tinha entendido como que missionários teriam convencido, assim, facilmente um povo tão
adorador da violência, do combate, da boa morte, etc. e tal, né, a se tornar, sei lá, cristãos, né? Mas aí que está a história. Eu já comentei com vocês aqui que um dos momentos chaves da história do cristianismo é quando Constantino, Roma, né, o cara está ali disputando o poder, quem vai ser o imperador de Roma, e numa certa batalha, né, uma batalha-chave importantíssima, antes da batalha ele olha para o céu e ele diz que viu uma cruz, né, e que estaria escrito assim: sob este signo vencerás, in hoc signo vinces. Constantino teve uma visão, ele fala: não custa nada, essa é uma religião desse povo meio chato aí que está me enchendo o saco, mas vamos, todo mundo pinta essa tal dessa cruz aí nos escudos e vamos ver o que acontece. E ele vence a batalha. Ele vence a batalha e fala: tá vendo, esse Deus é mais legal do que, né, pelo menos ele me ajuda a vencer a batalha e pronto, a partir de agora eu vou adotar o cristianismo. Na verdade, não é bem assim. O Constantino, ele já tinha percebido que o cristianismo já tinha se tornado uma força política, né? Ele percebeu que de repente estava se espalhando pelo império, se de repente ele pegasse carona, né, com essa nova religião, ele poderia garantir ali o seu sucesso, não só militar, mas também um sucesso político. Então, não é necessariamente uma conversão milagrosa, é em parte por um interesse guerreiro, em parte por um interesse político, ok? Então essa foi a conversão de Constantino. Se não fosse esse gesto do Constantino, eu não sei se o cristianismo seria uma religião tão popular no mundo todo, tá? Mas veja, de novo, a associação da força de Cristo à vitória na guerra. Voltemos para o ano 1000, né, bastante tempo, sei lá, 600 anos depois dessa história. O que acontece é que os vikings começaram a perceber que esse tal de Cristo devia ser poderoso, porque veja, esses países que tem lá, igreja, abadia, etc. e tal, eles são muito ricos. Eles são muito ricos, eles são muito mais ricos que a gente está aqui, né, vivendo da mão para a boca, tendo que saquear, invadir, matar e roubar o tempo inteiro. Esse negócio está dando no saco, é muito chato, né? Esse Deus dos caras deve ser um Deus mais legal, é um Deus que promove não só riqueza, estabilidade, veja só, e não só, né? Eles prestando atenção ali nos reis que são ungidos, né? Os reis que em princípio são abençoados por Deus. O cara fala: eu também quero ser aí um imperador desses, eu também quero ter essa estrutura, eu também quero ter bispos, eu também quero ter uma igreja. Então, à medida que os reis vikings se cristianizam, eles se cristianizam não exatamente por bondade no coração, né, por de repente um chamado, o cara teve uma visão, mas eles têm ali, ele fala: cara, quer saber, eu vou amarrar meu bode aqui, vou amarrar meu burro nesse cara, porque aparentemente isso vai ser a chave do meu sucesso como um rei, né? Eu vou ser o rei de um país unificado, eu vou ter a estrutura toda dos bispos e da igreja, né? Vai ser um Deus só, né? Então isso vai me tornar, olha, os caras que eu estou saqueando, eles são monoteístas, né? E eles são mais ricos do que eu. Eu achei essa história muito curiosa, essa perspectiva que eu não tinha, porque isso tem uma certa ressonância com o vídeo que eu vou dar o link para vocês, daquele canal que eu, né, bastante admiro, muito admiro, que é o Religion for Breakfast. Ele faz um vídeo sobre os Maori. Eu sempre tive Maori na Nova Zelândia, aquele povo que tem aquelas tatuagens faciais maravilhosas, né? São lindas as tatuagens Maori, e os caras têm aquela dancinha que eu sempre esqueço o nome, Kakari, que é uma dança guerreira, que os caras fazem careta e mostram a língua e tal. Eu tenho uma fascinação, eu não sei nada, eu nunca fui para Nova Zelândia, é longe pra caramba, eu não sei nada de Maoris, mas tem um fenômeno interessante acontecendo, que é o seguinte: Maoris, antes do Capitão Cook ir lá encher o saco de todo mundo, antes dos ingleses chegarem por ali, eles estavam felizes e contentes, não é, com uma religião politeísta. Na verdade, é difícil até chamar de religião, mas o universo deles era um universo em que a natureza toda estava cheia de deuses. Esses deuses tinham pai e mãe, tinha ali uma genealogia, né? Tinha um casal, que era o casal máximo ali, que tinha dado origem à natureza, aos deuses, e inclusive aos próprios Maori. Então não tinha uma separação, olha, tem um deus não sei aonde, e não, na verdade é tudo família, tá bom? É tudo família, não tem um outro mundo, tá tudo indo muito bem, né? Então tinha ali essa coisa bastante integrada, bastante fundida, bastante
essa coisa fraternal com o resto, com o passado, com os próprios antepassados. Os antepassados são muito importantes, porque, veja, o próprio casal divino é um antepassado, não é, dos Maori. Aí chegam, obviamente, os ingleses, olham lá e falam, pensando bem, eu acho que vale a pena a gente colonizar esses caras, e aí vem, junto com isso, vem os missionários, e os missionários vão começar aquela coisa, olha, vamos proibir a língua de vocês, vamos proibir os cultos de vocês, vamos proibir as danças de vocês, vamos proibir essas tatuagens, vamos proibir tudo, porque agora vocês têm que rezar segundo essa cartilha aqui. Então, o que acontece é que a ilha, aquela região foi cristianizada, não é? Mas alguma coisa está acontecendo, porque o vídeo mostra ali, um belo trabalho, aliás, que ao longo das últimas décadas, a população maori, que era essencialmente cristã, né, continuavam alguns seguindo outras, né, outras crenças, mas elas começaram a se converter ao ateísmo. Se bem que não é um processo de conversão, né, mas quer dizer, começou a crescer entre os maoris o ateísmo. Ateísmo, sem mais nem menos, né? Porque uma coisa é você imaginar, sei lá, essas figuras como Richard Dawkins, Christopher Hitchens, sei lá quem, né? Que de repente, porque ele abraçou o iluminismo, né? Ele abraçou o mundo da razão, ele abraçou o mundo da ciência e resolve falar, olha, cara, desculpa, mas eu não estou fora, não brinco mais, não quero saber, isso para mim não existe. Não é? Mas espera, os maoris virarem ateístas sem mais nem menos, o que aconteceu, né? Eles viraram iluministas do dia para a noite? Não, a questão é mais interessante, é uma questão histórica, porque de umas décadas para cá começou a crescer a consciência entre os maoris do que foi o processo, entre aspas, civilizatório, o processo de colonização. Né, a perda da sua própria identidade, né, o processo todo de supressão das suas crenças. E o que é muito interessante, que veja, eles até citam um dos personagens ali, um maori, que ele estava lendo um livro do Joseph Campbell. Joseph Campbell, talvez você já tenha visto alguma coisa a respeito, ele é um cara que escreve sobre mitos. E ele estava lendo o livro dos mitos do Joseph Campbell, e ele estava vendo que muitas sociedades primitivas têm mitos de origem, né, como é que o mundo apareceu, de onde nós viemos, tal. Aí o cara olhou e falou, bom, então pera um instante só, se cada sociedade tem seu mito de origem, né, que é uma superstição, etc e tal, então, desculpa, o cristianismo é um mito de origem desse povo aí do Oriente Médio. Então, é um mito como qualquer outro. Se é um mito como qualquer outro, eu não quero não. Perdão, limpando um pouco a garganta aqui. E tem outros depoimentos ali de maoris que, por uma razão ou por outra, quando eles começaram a ter um pouco mais de clareza de como foi esse processo de apagamento, né, de uma cultura inteira. E aí quando eles fazem um contraste entre todo o papinho de amor, irmãos, né, da outra face, ele fala, cara, desculpa, isso é uma hipocrisia, veja o que fizeram conosco. Então veja que curioso, eles poderiam eventualmente, ok, então já descobri que eu virei cristão não necessariamente por um processo muito bacana, não é que eu fui iluminado pelo Espírito Santo, não, foi um processo violento, foi um processo de opressão. Então essa religião toda é uma religião que não é tão universal assim. Então, em suma, o cara de uma hora para outra perde a fé completamente. Mas aí ele fica numa situação que é um pouco complicada, porque ele não é que ele, ok, então agora eu vou voltar e vou abraçar a crença maori. Não, aí o cara não acredita em mais nada. E aí ele fica num lugar que é muito complicado, que é no meio do caminho, né? Ele começa a ser, quem está se tornando ateu, ele tem que enfrentar a resistência de quem ainda é cristão e também de quem ainda é muito apegado à tradição maori. Fala, você está traindo. Bom, a metade está falando que o cara está traindo a cristandade e a outra metade está falando que ele está traindo a tradição original do seu povo. Mas o que eu achei muito interessante aqui, e um fenômeno muito parecido está acontecendo com os povos originais do Canadá, os povos originais do Canadá que também tinham sua própria cultura, que também tinham suas próprias crenças, os caras foram, digamos que cristianizados de uma maneira não muito sutil.
né? Então a gente já falou aqui daquelas escolas onde as crianças nativas eram, imagina, enterradas numa vala comum, né, eram tiradas dos pais, o processo todo de cristianização ali dos povos originários não foi uma coisa bonita. Então o que acontece é que muitos desses povos também estão rechaçando essa religião e muitos deles também estão abraçando o ateísmo, o que é muito curioso. Para mim, sei lá, não sei se você estava a par disso, mas essa questão de você começar a enxergar a religião não só como, sei lá, questionar até que ponto faz sentido fé ou não faz sentido fé, mas perceber o papel histórico, o papel político, o papel de opressão, né? Não é uma religião que está no vácuo, é uma religião que foi imposta, e que foi imposta muitas vezes de maneira bastante violenta, né? Então eu achei essa história bastante, não sei, reveladora e me dá o que pensar. Mas acho que a coisa mais legal que eu vi ontem mesmo e que eu vou compartilhar com vocês é um vídeo de um canal que eu sempre recomendo aqui, que se chama Kurzgesagt. Kurzgesagt é um canal de divulgação de ciência feito com animações lindas, super bonitas, super coloridas e tal. Kurzgesagt é uma expressão em alemão que quer dizer dito em poucas palavras, né? Para não dizer curto e grosso, mas é dito em poucas palavras. Né? E o canal é bastante interessante e dessa vez ele toca num ponto que a gente já falou várias vezes aqui no Radinho, né? Mas ele faz com muita maestria. Então, se você quiser assistir, eu acho que muitas coisas que eu volto e meia insisto aqui, sem o talento devido, né? Sem os recursos necessários para eventualmente ilustrar isso melhor, se você assistir ao vídeo, vai ficar muito mais claro. E o vídeo é sobre a sua consciência, isso que você está percebendo agora. Você abre os olhos, olha em volta, né? Seus olhos são praticamente como uma câmera HD, HDR, 4K maravilhosa, está tudo nítido à sua frente, você está ouvindo, você está percebendo, você tem o seu tato, né? Sinta por alguns instantes esse prazer de você estar no momento presente, só que não. Na verdade, essa sensação que a gente tem do momento presente é uma construção, é uma absoluta construção, né? Essa noção que a gente tem de realidade, o cérebro está criando com muito empenho, né? E acho que das primeiras coisas que ele deixa claro é o seguinte: eu estou com os olhos abertos, em princípio vendo tudo aqui à minha volta com muita clareza. Não é isso que teu olho mostra, né? O nosso olho tem uma peculiaridade muito interessante. Quando você pega uma câmera digital, você tira uma foto com uma câmera digital, ela tem a mesma, né, dependendo obviamente da qualidade da lente, ela tem a mesma nitidez, a mesma resolução em cada ponto, nos cantinhos, em volta, tanto faz. Não é assim que o seu olho funciona. O seu olho tem alta resolução só no miolinho. O miolinho da sua retina tem alta resolução, né? Em volta você tem ali uma qualidade bem meia boca, né? Você tem, tanto é que para você ler, você tem que, você não fica com o olho parado. Se você olhar uma página, se o seu olho tivesse a mesma resolução em todos os pontos, né, você não precisa, se eu bati o olho numa página, você conseguia ler ela inteira. Não, o que você tem que fazer é seguir com os olhos, os seus olhinhos vão correndo ali linha por linha, porque só o miolinho dos seus olhos tem resolução suficiente para perceber as letras. Mas não é assim que você vê o mundo, você não vê o mundo borrado em volta, né? O seu olho é uma câmera borrada em volta. Então por que você não é assim que você percebe o mundo? Porque o seu cérebro faz um truque, o nosso cérebro faz um truque. O seu olho fica o tempo inteiro pulando de um ponto para o outro, pulando de um ponto para o outro, e ele vai pegando, com essa parte em alta resolução, ele pega um pedaço aqui, pega um pedaço ali, e o cérebro junta tudo e apresenta para você como esse quebra-cabeça, né? Ele apresenta como se fosse um quadro em alta resolução, mas é uma montagem. Teu cérebro está montando, porque em nenhum momento isolado o teu olho tem uma visão 100% nítida, ele só tem nitidez no meio. É como se você estivesse olhando o mundo por um canudinho. Certo? Um canudinho. Então ele vai ficar com um canudinho indo para lá e para cá, que nem um louco, é o que teu olho faz, dá umas sacadas, esse é o nome desses movimentos bruscos, né? E o que acontece, o cérebro vai pegando essas imagens um pouco mais nítidas, costura tudo como se fosse um Photoshop, como se fosse um panorama que você faz com o seu celular,
E é essa impressão que você tem da realidade. De novo, não é que o seu olho é a melhor câmera do mundo. Não, é o cérebro que está fazendo o seu olho fazer vários takes e vai juntar tudo numa imagem imaginária, completamente construída. Né? A percepção que a gente tem do mundo é uma imagem construída. E é interessante porque vamos imaginar que, né, eu tivesse uma câmera com um zoom bastante avantajado. Né, e eu quisesse mostrar uma coisa um pouco mais ampla. Né? O que eu teria que fazer é pegar a câmera, foca num certo ponto, desloca, foca para o outro, desloca, foca para o outro, desloca, e quem estiver assistindo vai vomitar. Né? Porque a cada movimento brusco da câmera, aliás, vocês já devem ter visto isso em algum vídeo mal feito, né? A pessoa, olha, eu vou mostrar para você como ficou minha casa. Ela vai usando a câmera como se fosse um aspirador de pó. Né, indo para lá e para cá, para lá e para cá, você que está assistindo fica desesperado. Pois bem, porque se o teu olho está fazendo esse movimento para lá e para cá, por que você não percebe? De novo, porque o olho ele faz um truque, durante o movimento ele simplesmente para tudo, você não está enxergando, e ele só vai abrir de novo quando parar no outro lugar. O trajeto ele apaga o trajeto, ele apaga. Eu não sei se aqui alguém já trabalhou em televisão, mas quando você faz um movimento brusco de câmera, o trecho em que você tem tudo borrado é chamado de chicote. Né? Então o chicote, o seu olho apaga. Né? E esses chicotes, esses movimentos rápidos de lá para cá, que são apagados, são tantos que eles dão mais ou menos 2 horas por dia. Então 2 horas por dia desse movimento, o teu cérebro apaga. Então 2 horas do seu dia simplesmente foram deletadas e o seu cérebro preencheu isso tudo com a ilusão de que o olho não está se mexendo e que você está vendo um quadro maravilhoso. Eu não sei se a minha explicação aqui ficou relativamente clara, né? Mas começa por aí, começa com essa história da visão. Né? Começa o cérebro que tem uma câmera muito peculiar, uma câmera que só tem alta resolução no meio, ele tem que ficar mexendo a câmera de lá para cá, e para não deixar esses chicotes, essa coisa borrada no meio, ele apaga tudo e monta um panorama. A questão é que essa é uma operação que demora. O olho não faz isso instantaneamente. Até ele conseguir apresentar essa maravilha, né, da sua percepção visual, demora um tempo. Então, presta só. Então, o que eu estou vendo agora, então quer dizer que está um pouco atrasado? O cérebro demorou, sei lá, 1/10 de segundo para me entregar? Mais ou menos. Porque se você estivesse vivendo sempre atrasado, do ponto de vista visual, você ia quebrar o nariz a cada 5 minutos, você ia levar bolada na testa a cada 5, porque você ia estar o tempo inteiro defasado com a realidade. Por que isso não acontece? Por que você consegue, por exemplo, jogar tênis, jogar ping-pong, jogar futebol, onde a questão do tempo, né, da rapidez é fundamental? Porque o que o cérebro está apresentando para você, isso é mais interessante ainda. Não é só esse panorama velho, né? Um panorama que já está, em princípio, ultrapassado. Não, ele projeta no tempo como que seria a imagem a partir da previsão que ele está fazendo, por exemplo, do movimento da bola. Né? A previsão que ele está fazendo do movimento do pedestre, a previsão que ele está fazendo. Então, o que ele está apresentando para você, o cérebro, primeiro ele prepara uma versão que já está atrasada, já está velha, e aí ele atualiza com uma previsão. Então, o que você está vendo é uma previsão, é o que o cérebro prevê que estaria acontecendo agora se ele não tivesse atrasado. Se ele não tivesse atrasado, ele acha que você estaria vendo o que você está vendo. E é isso que você está vendo. Você não está vendo o presente. Você está vendo o que o cérebro acha que seria o presente porque ele está sempre atrasado. Não é? Isso funciona quase sempre, exceto ilusões de ótica, por exemplo, ou algumas vezes que alguma coisa é tão rápida que realmente você não dá conta e você realmente leva uma bolada nas costas. Isso funciona em várias ilusões, por exemplo, televisão, cinema, as coisas não estão se mexendo, não tem nada, aquilo são pixels, mas o seu cérebro, na hora que ele faz, ele passa a impressão de que aquilo é real, não é? Então, essa é a primeira questão, a questão vai mais longe ainda, porque veja, ele pega lá um exemplo bacana, ele imagina, por exemplo, que você está servindo café numa xícara,
né? Você está vendo a imagem, você está sentindo a xícara quente na sua mão, você está sentindo o perfume do café, você está ouvindo o som, né, do café caindo na xícara, certo? Isso tudo para você é uma experiência no momento, você está vivendo o presente. Mais ou menos, porque veja, cada uma dessas impressões que eu falei é um sentido diferente. Tem o tato, tem o olfato, tem o paladar, tem a audição, certo? Então, em primeiro lugar, vamos pensar do ponto de vista até da física em si, né? Quando a imagem da xícara, a velocidade da luz é muito alta, mas ela demora uma fração de nanosegundo para chegar no teu olho. O som, ele vem muito mais devagar, ele demora alguns milissegundos para chegar no seu ouvido, né? Aí você tem, quando você está segurando sua mão na xícara, quanto tempo demora para o sinal nervoso atravessar o seu braço inteiro, subir, né, e até o teu pescoço subir para o cérebro. Também demora um tempo. Então, tudo demora um tempo e cada sentido desses demora um tempo diferente. Então, o tempo que a audição demora para processar é um, o tempo que o olho demora para processar é outro, o tempo que o seu tato demora para processar é outro. Chega tudo separado, chega cada um num momento diferente, está tudo desconjuntado. E por que você não percebe as coisas desconjuntadas? Porque o seu cérebro junta tudo, edita, monta, né, sincroniza e apresenta para você, e ainda faz uma previsão, né, ainda para completar. Muito interessante, eu acho um pouco perturbador, porque a ilusão que a gente tem de consciência, a ilusão que a gente tem de realidade é muito perfeita, exceto quando, sei lá, você bebe ou você toma algum tipo de alucinógeno, que aí a capacidade do cérebro de fazer esse truque cai por terra, ele começa a ficar baratinado, ele não consegue mais juntar essas coisas todas e o mundo começa a ficar um pouco esquisito, você não para mais em pé, as vozes soam engraçadas, você começa a enxergar coisas, porque simplesmente esse mecanismo maravilhoso, que é um mecanismo não só de sincronização, né, mas também de previsão, ele entra em parafuso. Né? Eu sei que eu falando aqui, ainda mais sem nenhum tipo de recurso gráfico, não deve ser a coisa mais eficiente do planeta. Por essas e outras que eu convido vocês a verem um videozinho, né? Eu acho que está muito bem feitinho, a gente já tinha tocado nesse assunto, não é? Mas eu acho que vale a pena assistir e aí a gente começa a questionar um pouco mais toda a relação que a gente tem com realidade, alucinações e visão e previsão do cérebro e bolada nas costas, ilusão de ótica, tudo fica muito mais claro. Eu acho que essas foram as coisas que eu tinha para comentar com vocês. É interessante porque agora você já sabe que... Aliás, tem uma questão, você já deve ter percebido isso. Se esse podcast fosse um vídeo e você estivesse me ouvindo com um fone Bluetooth, você certamente perceberia que o som e os meus lábios estariam um pouco fora de sincronia, pelo menos no começo. No começo você percebe que está um pouco fora de sincronia. Por quê? Porque o som está passando por... Imagina, vai ter que converter o som, vai ter ondas eletromagnéticas, vai ter que ser recebido por um aparelho Bluetooth, ela vai passar pelo circuito. Isso gera um tempo extra. Né, um tempo extra do que só se eu estivesse ouvindo o som pelo alto-falante. O som agora está passando por um monte de operações e isso faz o quê? Com que o som chegue fora de compasso com a imagem. No começo, você deve ter percebido isso quando você assiste a um vídeo, assiste a um filme usando Bluetooth. Aliás, agora você sabe por que chama Bluetooth, porque foi um rei nórdico que unificou em nome do cristianismo várias tribos de vikings que continuaram sendo vikings, assassinas e violentas, mas deixa para lá. Isso dura pouco tempo porque rapidinho o seu cérebro começa a acertar os parâmetros e você passa a achar que está tudo em sincronia de novo, né? Ele dá uma ajustada ali e pronto, a ilusão volta ao normal. Raríssimos e raríssimos, espero que esse episódio tenha ficado com um som razoável, uma absoluta incógnita, eu não sei o que essa nova configuração do microfone fez, eu vou ouvir agora, conforme for amanhã eu volto ao normal, né, sem tornar essa experiência sensorial ainda mais complicada do que ela já é. Raríssimos e raríssimos, cuidem-se por favor, um grande abraço e até amanhã.